Fala galera! Hoje com um formato um pouco diferente, a nossa aula vai tratar da Era Vargas, que vai da Revolução de 1930 até o Estado Novo e o seu encerramento em 1945. Esse é um período que se estende logo após o período do café com leite da Primeira República, aqui também chamada de Segunda República, tá? Então, como eu disse para vocês, formato um pouco diferente, eu vou usar esta tabela aqui que eu já estou projetando para vocês, só deixa eu dar uma olhadinha, né, para vocês darem uma olhadinha, ó. Então aqui eu vou botar meu rosto um pouquinho mais para baixo para vocês darem uma olhada como é que vai ficar. Esse material já está disponível para vocês, viu, gente? Aí na nossa plataforma, tá? Então aqui, ó, eu tenho nessa tabela, eu tenho justamente toda a Era Vargas, né? Revolução de 30, governo provisório de 30 a 34, governo constitucional de 34 a 37 e o famoso Estado Novo, né? Que é a ditadura Vargas de 37 a 45, tá? Então, bora lá, gente, trabalhar com, agora iniciando com a Revolução de 1930, que é o ato político, né, de golpe, de retirada dos paulistas e dos mineiros do poder, que vai ser então protagonizado por um gaúcho chamado Getúlio Dornelles Vargas e a sua Aliança Liberal, perfeito? É esse processo de golpe de Estado, né, ou de revolução, isso aí vai depender de historiador para historiador. Existe uma linha historiográfica que vai falar em Revolução de 30, existe uma outra linha historiográfica que vai falar sobre golpe de 1930, tá? Esta linha historiográfica que fala de golpe vai dizer, olha, não posso chamar de revolução porque o evento de 30 não trouxe uma modificação estrutural, não trouxe uma mudança significativa na estrutura de funcionamento, né, da política, da economia e do sistema social brasileiro, tá? Já uma outra linhagem vai dizer que não, sim, que houve o início de uma grande mudança, onde o Brasil vai passar a ter uma política mais centralizada, onde o Brasil vai passar a desenvolver uma economia mais industrializante, né, mais independente, né, principalmente menos dependente da agroexportação. Essa é a grande intuito, o grande objetivo do Getúlio Vargas, fazer com que o Brasil deixasse de ser um país agroexportador, né, uma república de bananas, dependente da tecnologia e da indústria internacional, e o Brasil passasse a ser uma potência industrial, uma potência como outras nações europeias, tá? Então vamos começar aqui, gente, deixa eu ver se não dá para aumentar um pouquinho mais. Vamos começar aqui, gente, com a Revolução de 1930. Então, aqui nós precisamos lembrar que quem governava o Brasil até este período de 1930 era São Paulo e Minas Gerais. Por quê? Porque essas duas grandes oligarquias, a paulista e a mineira, fizeram no período anterior, no período da Primeira República, um pacto na qual essas duas oligarquias, São Paulo e Minas, se revezavam no poder. Né, de forma geral, São Paulo, um candidato paulista, um candidato mineiro, um candidato paulista, um candidato mineiro, né, com algumas crises nesse pacto ao longo do período da Primeira República, tá? Bom, o que é que sustentava essa perpetuação de São Paulo e Minas no poder? Né? Então nós temos aí um grande esquema de corrupção e de fraude eleitoral que fazia com que São Paulo e Minas sempre fossem vitoriosos, sempre tivessem a vitória nas eleições, sempre conquistando o cargo de presidência da República. Bom, além das fraudes eleitorais, o que sustentava, né, essa política do café com leite de perpetuação do poder entre São Paulo e Minas era justamente a economia cafeicultora, que era o grande produto da economia brasileira nesse período anterior a 30, o período da República Velha, da Primeira República. Ele era o grande alicerce da política do café com leite, era o café. Nós chegamos a produzir nesse período, gente, 80% do café do mundo inteiro. Então, a partir de 1929, houve no mundo, e principalmente nos Estados Unidos, uma crise. A famosa crise de 29, a quebra da Bolsa de Nova York, em Wall Street, em Nova York, tá? E o epicentro desta crise do sistema capitalista internacional foi os Estados Unidos. Como a economia internacional, nesse período, né, até os dias de hoje, é uma economia globalizada, interconectada, interligada, é claro que esta crise ela não vai ficar isolada nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm relações com todo o mundo capitalista. Então,
o fato das economias estarem interligadas, quando a gente vê uma crise numa grande nação capitalista como os Estados Unidos, é claro que esta crise não se isola nos Estados Unidos, mas ela vai, né, se refletir nas suas conexões econômicas com o mundo. Perfeito? E neste momento, o maior comprador de café do Brasil, né, o nosso principal produto, né, o que sustentava o café com leite, que sustentava a economia brasileira, eram os Estados Unidos. E agora os Estados Unidos em crise, a primeira coisa que os norte-americanos vão fazer é deixar de comprar produtos de segunda necessidade, produtos supérfluos, como por exemplo o café. E aí nós brasileiros, a nossa economia nacional, vai sentir o baque da crise. Né? Então, se o café era quem sustentava, né, a política do café com leite, agora o café perde força econômica devido à crise e devido às baixas exportações, né, ou a baixa das exportações que o Brasil fazia para os Estados Unidos. E aí enfraquece esta liga de São Paulo e Minas e a sua manutenção no poder. Tá? Ao mesmo tempo, nós temos, no período anterior a 30, diversos setores da sociedade que estão surgindo num processo que nós intitulamos de complexificação da sociedade brasileira. O surto industrializante da República Velha, do período anterior, vai fazer surgir classe média, vai fazer surgir, né, as cidades e o processo de urbanização, classe operária, classe burguesa industrial, os donos da indústria, né, imigrantes, militares de baixa patente. Todos esses setores que estão surgindo antes de 30, todos esses setores sociais que estão, né, aparecendo, crescendo, eles não têm as suas necessidades, os seus anseios atendidos por uma política do café com leite. A política do café com leite tende a apoiar os seus interesses, os interesses das suas oligarquias, da oligarquia do café, da oligarquia do gado de Minas. E esta política do café com leite, que se estabeleceu anterior a 30, não vai conseguir absorver esses setores para dentro do governo. Né? Não vai conseguir absorver esses setores que estão surgindo, essa diversidade da sociedade para dentro do projeto político do café com leite. Porque esse projeto é exclusivo para as suas oligarquias. Uma vez que esses setores nascentes ficam, né, marginalizados, ficam, né, fora da órbita política, eles vão começar a ficar descontentes. E é nesse momento que algumas oligarquias dissidentes, oligarquias brasileiras que não estavam no centro do revezamento do poder, que não estavam no centro do mando político como São Paulo e Minas, vão também entrar num processo de descontentamento junto com esses setores sociais que estão surgindo. Então aqui eu vou citar para vocês a oligarquia do Rio Grande do Sul, a oligarquia, né, da Paraíba, que eram oligarquias que não tinham seus interesses atendidos pelo café com leite, pela política do café com leite, assim como as classes emergentes, a classe média, os imigrantes, os militares, também não têm as suas necessidades atendidas por essa política do café com leite, certo? Aí, gente, todos esses setores sociais descontentes, marginalizados no processo político, juntamente com as oligarquias dissidentes, que também estavam marginalizadas no processo político, vão se unir e vão formar o que a gente chama de aliança liberal. E para que servia essa aliança liberal, Rafa? Para concorrer nas eleições de 1930 contra os candidatos do café com leite. São Paulo, por sua vez, que era, né, o Brasil nesse momento era governado por um representante paulista da oligarquia de São Paulo, Washington Luiz. Vou sublinhar aqui para vocês, Washington Luiz. Deveria Washington Luiz, como representante de São Paulo, né, nomear para ser o próximo presidente um mineiro. Porque, afinal de contas, esse era o pacto entre São Paulo e Minas. Um mandato mineiro, um mandato paulista. O Washington Luiz, paulista, em vez de indicar um mineiro, acaba indicando para sucedê-lo um outro paulista, o Júlio Prestes. Qual que é o argumento utilizado pelos paulistas e pelo Washington Luiz de quebrar com o pacto
com São Paulo e Minas, né, de São Paulo e Minas. O argumento utilizado para não indicar o mineiro para suceder Washington Luiz, e sim um outro paulista, novamente, o Júlio Prestes, era a crise de 29 que prejudicou o café. Então o argumento era simples, nós precisamos colocar no poder do Brasil, na política nacional, na presidência da República, um outro paulista para nós podermos conter a crise do café e beneficiar São Paulo. E aí, com a quebra do pacto, os mineiros vão ficar chateados, né? Não vão gostar e vão sair do centro da política. E acabam os mineiros se unindo à Paraíba, ao Rio Grande do Sul, às oligarquias dissidentes, marginalizadas, e aos grupos sociais também marginalizados, formando a Aliança Liberal, um grupo de oposição aos paulistas e aos cafeicultores, né, para tentar concorrer às eleições de 1930. O candidato lançado pela Aliança Liberal por Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba, Partido Democrático de São Paulo, né, que era um partido de oposição dentro do estado de São Paulo, mais os setores, né, marginalizados na política nacional até esse momento, vão lançar como candidato a presidente da República o Getúlio Vargas, que era representante da oligarquia gaúcha, e como vice o João Pessoa, que era representante da oligarquia da Paraíba, certo? E aí vão para as eleições de 1930. O que acontece? Quem é que tem a máquina eleitoral nas suas mãos? São Paulo. A oligarquia paulista domina a máquina eleitoral, o voto de cabresto, os currais eleitorais, o coronelismo regional, o clientelismo regional, ou seja, toda aquela parnafenária, né? Toda aquela, como é que a gente vai chamar? Toda aquela estrutura de corrupção eleitoral estava nas mãos de São Paulo. Então, mesmo a Aliança Liberal, liderada por Vargas e João Pessoa, né, representarem a grande maioria da população brasileira, eles não foram vitoriosos, a Aliança Liberal. Porque São Paulo era detentora de toda essa estrutura eleitoral corruptiva. Vão conseguir eleger o Júlio Prestes. Só que o Júlio Prestes nunca assumiu o cargo. Nunca tomou posse, mesmo sendo eleito, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer algo inesperado, né? Isso aqui é uma curiosidade da história. O João Pessoa, que era da oligarquia da Paraíba, ele tinha um desafeto político lá no seu curral eleitoral, lá na sua, né, lá no seu ambiente, né, político, que era a Paraíba, que era a oligarquia da Paraíba, tá? Bom, e o João Pessoa acabou se envolvendo com a esposa desse desafeto político, né, lá na sua região política, né, a Paraíba. E esse rapaz que foi traído, né, pela esposa junto com João Pessoa, acabou assassinando João Pessoa dentro de uma confeitaria. Esse é um assassinato que envolve questões pessoais, quase passionais, envolvendo aí o talarico João Pessoa, certo? Agora Getúlio Vargas, que era nesse momento governador do estado do Rio Grande do Sul, né, e representante da oligarquia gaúcha, vai usar isso como um factoide, uma fake news. Olha aqui, ó, Brasil. Os paulistas mandaram matar o João Pessoa, né, para levantar uma onda reivindicatória, para levantar uma revolta por parte da população. Né? E na verdade isso não era a realidade, essa não era a realidade. Os paulistas não mandaram matar o João Pessoa. O João Pessoa, ele foi assassinado por uma questão pessoal, envolvendo aí, né, se envolvendo aí com uma mulher casada, né, e com uma questão de traição. Foi uma questão pessoal dele. Mas o Vargas vai usar isso como argumento para quê? Para levantar o Brasil numa revolta armada contra os paulistas. E o que era uma aliança liberal, né, um grupo político para participar das eleições, vai se transformar num exército nacional. Lembrando que quem compunha essa aliança liberal eram os tenentes de baixa patente, né? E aí nós temos que recordar o movimento tenentista dos anos 20. É o movimento tenentista aí dos 18 do Forte, da coluna paulista, da coluna Prestes, onde os militares de baixa, média patente, tenentes e capitães, já vinham demonstrando a sua insatisfação
em relação a esta corrupção eleitoral, a esse domínio político de São Paulo e Minas. E aí os tenentes vão pegar em armas e vão transformar a Aliança Liberal num exército. Tá? E aí esse exército vai promover a Revolução de 30, marchando, né? Tropas vão marchar até o Rio de Janeiro, que era a capital da República nesse momento, e vão tirar o Washington Luiz do poder. O Getúlio Vargas vai chegar na pé do ouvido do Washington Luiz, vai dizer: Washington Luiz, ou tu vaza, ou a gente vai vazar contigo. E ele acaba sendo exilado. O Júlio Prestes, que foi o candidato eleito em 1930, nem tomou posse, nem chegou a tomar posse. Tá? E o Vargas chega a tomar posse, gente, como presidente provisório após a Revolução de 30, em 3 de novembro de 1930. Tá? Então, a partir daqui, a gente vai encerrar a Revolução de 30 e nós vamos iniciar o que a gente chama de governo provisório do Vargas, que vai justamente da Revolução de 1930 até a Constituição de 1934. É o governo provisório. Bora?